Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então à nossa proposta de leitura da Bíblia, hoje a gente então vai falar do capítulo 7 ao 9, né? Capítulos onde começa a se falar então das tão famosas pragas do Egito, né? Que você provavelmente já assistiu algum filme sobre isso ou já viu certas coisas. Antes de comentar sobre isso, eu gostaria que você lesse, né, esses capítulos e versículos, entendendo que hoje a gente está vivendo num contexto de pandemia, né, e que muitas coisas estão acontecendo e que com certeza a gente pode tirar aqui lição de tudo que o Egito viveu, que o povo de Deus viveu, como Moisés se portou, como o faraó se portou, né? Então aqui ele começa aqui falando sobre, do capítulo 7 ao 9 vão ter 7 pragas. E ela começa então aqui falando da primeira praga, que é a água que se transforma em sangue, a segunda praga é as rãs, a terceira praga é a praga dos piolhos, a quarta praga das moscas, a quinta a morte dos rebanhos, a sexta praga feridas purulentas, a sétima praga é o granizo, né? É importante destacar aqui, irmãos, que até algumas pragas o povo de Deus também sofreu, né? Mas passaram então algumas pragas, o povo de Deus não sofria mais. Então olha que interessante, no mesmo lugar, né, na mesma região, as pragas vinham sobre os egípcios, mas não atingiam o povo de Deus. O povo de Deus era guardado, o povo de Deus era protegido, era escondido por Deus e não sofria mais, né? E isso mostra o quanto nosso Deus é poderoso, quanto Ele ama, guarda e está disposto a derramar sobre o seu povo graça, misericórdia e bondade. Outra coisa que me chama a atenção aqui é a reação, a maneira que Moisés e Arão se portaram diante de tudo isso. Eles foram extremamente obedientes ao que Deus queria e falava para eles fazer. Deus falava para ele, vai até o faraó lá cedinho no rio e fala com ele. E eles iam até lá cedinho como Deus falou. Né? Em momento algum você vê Moisés e Arão questionando Deus ou dizendo para Deus fazer diferente, né? Muito pelo contrário, eles eram submissos ao que Deus queria e eram porta-vozes de Deus nesse tempo, né? E nesse contexto de pandemia, será que eu e você temos sido como Moisés e Arão, fazendo o que Deus falou para fazer? Buscando de Deus o que fazer, o que realizar? Será que a gente tem sido porta-vozes de Deus ou porta-vozes do caos, da tragédia e da dor? Isso é algo que precisa falar conosco, né? Outra coisa também é que nesse contexto aqui de pragas, haviam magos, a qual o faraó chamou, e eles também realizavam aquilo que Moisés e Arão realizavam. Por várias vezes eles fizeram isso. Em determinadas pragas eles já não conseguiam mais fazer isso, e eles mesmos reconhecem o dedo de Deus, como diz as Escrituras. Mas é necessário destacar aqui que Moisés e Arão enfrentaram a oposição desses homens. Em 2 Timóteo, né, capítulo 3, verso 8, vai falar quem eram esses homens, vai dar o nome deles, vai falar que eles resistiam a Moisés e Arão, né, que eles eram do contra, eles atrapalhavam aquilo que Deus queria fazer. Mas até mesmo esses que eram do contra tiveram que reconhecer a grandeza e o poder de Deus em tudo isso, né? Outra coisa é que eles faziam certas coisas, né, com artes e ciências ocultas, né, para ser sincero, com ações malignas, né, eles faziam isso, mas eles só conseguiam fazer. Em momento algum você vê eles retirando essas pragas ou fazendo com que isso cessasse. Eles traziam mais males, né, ao seu próprio povo, né? Outra coisa também que eu queria destacar aqui nesses capítulos, né, é sobre o faraó, né, que ele, de certa forma, o faraó ele era obstinado, ele era teimoso, ele era sem palavra, né, ele endurecia seu coração, ele né, até em algum momento falava, não, Moisés, então ora ao Senhor para que isso pare. E quando aquilo parava, ele voltava a fazer o que fazia, ele voltava a se obstinar, voltava a endurecer seu coração, né? E voltava atrás daquilo que dizia. Ele falava, não, manda parar que eu vou deixar o povo ir. E quando Moisés orava ao Senhor e aquilo passava, ele voltava atrás da sua palavra e não fazia aquilo que falou. E com tudo isso, com esse coração obstinado e teimoso, não somente ele sofria, mas o seu povo sofria.
Ele era tão teimoso que, por causa da teimosia dele, o seu povo sofria. Outra coisa interessante é que o próprio povo egípcio, por várias vezes, queria que Faraó tivesse outra postura, porque sabia que Deus era poderoso e que aquilo que ele falou que ia acontecer. Em um momento aqui você vai ler no capítulo 9, quando fala aqui na 7ª praga do granizo, Deus então fala que viria o granizo através de Moisés, e a Bíblia vai dizer aqui que os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher os abrigos, os rebanhos e os seus escravos, mas os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Olha só que interessante, havia egípcios que por ver tudo que estava acontecendo, temiam ao Senhor a ponto de quando Deus falou que havia o granizo, eles foram lá retirar os seus escravos e o seu rebanho, né, e o seu gado de lá, para que eles não morressem. Mas ainda existia pessoas que mesmo com tudo acontecendo, não foram lá tirar e sofreram as consequências por isso, né? Então, nesses 3 capítulos, eles vão mostrar a grandeza, a soberania de Deus e como Deus está no controle das coisas e que no estralar de dedos, uma nação que era poderosa pode sofrer na sua economia, os seus deuses, né, que eles de certa forma acreditavam em deuses, e seus deuses estão sendo derrubados por Deus agora, e ele está se revelando como o Senhor Todo-Poderoso. E, né, um exemplo, eles achavam que o rio Nilo era um deus, né, e eles achavam que de lá vinha a vida, por isso que Faraó ia até lá todas as manhãs, é como se ele era um ritual, se é que eu posso dizer assim, onde ele extraía desse rio vida. Mas através desse rio, onde ele extraiu vida, houve morte, houve sangue, e Deus se mostrando Senhor e Todo-Poderoso sobre tudo isso, né? Que tudo isso Deus possa falar ao seu coração e você possa acreditar em Deus, que conhece o ontem, o hoje, o amanhã, e que tem nas suas mãos o domínio sobre todas as coisas. Não há nenhum Deus como Ele, e aquilo que Ele fala acontece, seja para bom ou seja para mal. Aquilo que Ele diz realmente embora há corações que se endurecem, que são teimosos, até esses corações se renderão a Ele. Que Deus te abençoe e até a próxima.